Do Mengão tá empolgada, que coisa, 6 jogos, 6 vitórias com Renato Gaúcho, a última vítima, o Corinthians, fora de casa pro Mengão, que loucura, hein? Já também o clássico paulista, o São Paulo. Oi, Dedê! Olá, tá rejuvenescido, sem a barba, ficou melhor, tá triste. Ah, eu sei, tá bravo com a arbitragem, é isso? Com o VAR, com o Luiz Flávio de Oliveira, é isso? Fala pra você, goleirão. Bom dia, bebê. Bom dia, você tá bem? Passou o final de semana? Não foi meu final de semana. Ah, eu tô feliz pelo ouro da Rebeca Andrade, que é uma maravilhosa, talentosa. Na Olimpíada, ok, agora na Série A tá péssimo. Foi tranquilo o jogo Na lá? Stock Car também, 4 voltas, já quebrou o carro do 4 Alisson. voltas? É. Ramelona. Não, e ainda tinha outra corrida. Nossa, não, mas e lá, Cuiabá, como é que foi? Não é Cuiabá, é Não, mas como é que foi? Não foi. Não foi? 0-0. Rapaz, uma semana cheia agora também, né? Não, né? Ou joga no meio de semana? semana cheia. Joga Não no meio tem de mais semana? nada. Ah, não tem no meio da semana nada? Tá eliminado de tudo. Ah, então é semana cheia? Ah, não, então vai chegar descansado contra o Mengão. Posso falar uma coisa pra você? A vida do corintiano talvez esteja bem pior que a minha hoje, porque eu vou pegar o Flamengo, então, semana que vem, a próxima vítima pode ser eu. Agradece o Gil, viu? Agradece o Gil, que se o Gil não entra na mente do Gabigol no intervalo... Agradece o Gil, viu, Corinthians? Se o Gil não entra na mente do Gabigol no intervalo... Valeu, Gil. Obrigado, viu, irmão? Ele falou, vocês querem tudo. Aí o Gabigol respondeu, não, a gente só quer fazer gol. Só isso, só, bebê. Gabigol, eu me preocupei, não fez nenhum ontem. Pelo amor de Deus. Guardou energias. Enfim, olha só o João Paulo Capelanes, corajoso, encarando o frio paulista, para trazer as informações do Corinthians, que foi mais uma vítima do Mengão, está se transformando em algo comum desde a chegada do Renato. Ninguém vence o Flamengo. Capelanes, eu tô mais do que preocupada. Para você, bom dia para aquecer a sua vida. Um beijão para você, um abraço para Denilson Show, para quem nos acompanha. Estamos aqui na porta do CT Joaquim Grava, 15 graus Coringão, que se reapresentou na manhã desta segunda-feira, está treinando, amanhã é folga e tem uma longa semana pela frente até o clássico do próximo domingo contra a equipe do Santos da Vila Belmiro. Duas expectativas aqui, Renata, do torcedor que invadiu as redes sociais e aproveitou para subir a hashtag Fora Silvinho, que chegou até a bater os Trending Topics dessas últimas horas. E em relação ao próprio Silvinho, que está sendo muito criticado, pudera apenas uma vitória na Neoquímica Arena em 8 jogos disputados, um aproveitamento muito ruim. A tendência é que para o final de semana boas notícias aconteçam com este Corinthians. Renato Augusto e Giuliano podem ser relacionados para o duelo deste fim de semana. É importante a gente ressaltar que o Renato Augusto não participa de uma partida oficial desde dezembro do ano passado. O Giuliano, desde a semana passada, está treinando com bola. Então eles estão tentando, claro, na medida do possível, com responsabilidade, recuperar esses dois jogadores, porque é mais um clássico, é mais um jogo importante na sequência deste campeonato brasileiro. E tem muito torcedor, é claro, com o pé atrás do que pode vir a acontecer com este Corinthians na sequência da temporada, porque ontem, de fato, foi uma aula do Flamengo na Neoquímica Arena, quase como aconteceu em 2020, quando meteu aquele 5-1 em Itaquera. Então, para a gente explicar um pouquinho mais do que vai acontecer com este Corinthians na sequência da temporada e principalmente o que rolou no jogo de ontem, a gente explica na matéria para vocês. Desequilíbrio. Não há palavra melhor para definir o clássico das multidões entre Corinthians e Flamengo. Nem deu tempo para os times se estudarem logo aos 6 minutos de jogo. Saída errada do Corinthians no toque de bola de Cantilho. William Arão ganha de Rony. Deixa para Everton Ribeiro na entrada da área soltar a pancada de perna esquerda. Golaço. 1-0 Mengão. Gol do Flamengo, Everton Ribeiro! Silvinho procurava alternativas, mas nada funcionava contra o sistema defensivo do adversário. Pelo contrário, era o Flamengo que se sentia em casa e quase ampliou com a Arrascaeta aos 17 minutos, após ótima jogada de Bruno Henrique. Mas o bombardeio não pararia por aí. O Flamengo queria resolver a partida ainda no primeiro tempo e foi ensaiando a vitória. A diferença era tão grande que na metade da primeira etapa, o Mengão já tinha finalizado 8 vezes.
Já o Corinthians, nenhuma. Aos 37 minutos, jogada de Gabigol, chute de Bruno Henrique, que parou no travessão de Cássio. Foi aos 39 minutos que tudo ficou melhor. O escanteio cobrado por Arrascaeta encontrou Gustavo Henrique na área. O gigante de 1,95 m subiu mais alto que todo mundo e ampliou o marcador. 4 minutos depois, Gabigol arranca pela esquerda e acha Bruno Henrique nas costas de Fábio Santos, livre de marcação, para matar o jogo. 3-0 Flamengo. O Flamengo parece que joga contra um time amador. O cruzamento vem do Gabigol. Ele olhou, cruzou, caminhou com a bola na cabeça do Bruno Henrique, que nas costas do Fábio Santos meteu de cabeça pro fundo da rede. Um verdadeiro atropelo que deixou o clima pesado entre o zagueiro Gil e o centroavante Gabigol na saída de campo. Fala com o juiz. Quer fazer gol. Para muitos torcedores corintianos, este foi o pior primeiro tempo da história da Neoquímica Arena. Para a segunda etapa, a expectativa não era de uma virada ou da tentativa, e sim de não tomar uma nova goleada. Assim como aconteceu aqui mesmo em Itaquera em 2020, naquele 5-1 para o Flamengo. A derrota viria, mas dos males o menor. O ataque rubro-negro não voltou tão inspirado assim nos 45 minutos finais. Não foi um pedido meu, mas fica difícil, né, de você jogar 90 minutos da maneira que a gente joga, sufocando bastante o adversário, não deixando ele jogar, marcando pressão. Até porque nós havíamos feito praticamente o resultado. O domínio carioca continuou, mesmo com o ritmo caindo bastante. E foi no finalzinho da partida que o Corinthians acordou. Aos 43 minutos, após o escanteio de Fagner, Vitinho aproveitou o rebote e descontou para o Timão. E no último lance da partida, ainda deu tempo de Matheus Vital carimbar o travessão de Diego Alves. Mas a reação parou por aí. Feliz da vida, Renato Gaúcho segue 100% no comando rubro-negro. 6 jogos, 6 vitórias. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols. Mas está de bom tamanho. A equipe jogou muito, está de parabéns. Eu já falei isso para eles. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar, é uma coisa normal, nem o melhor time do mundo vence todas as partidas, mas por enquanto estou bastante satisfeito. Já Silvinho cada vez mais pressionado. Em 8 jogos na Neoquímica Arena, o treinador tem apenas uma vitória e somou a sua 5ª derrota no comando. De quebra, se tornou o pior técnico do time no estádio corintiano. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa. Foi um primeiro tempo muito ruim, apático, nós não estivemos bem no jogo, com pouca força de marcação, não conseguimos ter a bola, não conseguimos atacar o adversário. Isso, infelizmente, praticamente ali deu resultado para o nosso adversário. Executamos, cara, vapo. Tá quieto por quê? Só pro respeito. Sabe o que as pessoas estão tão loucas, né? Tão eufóricas com o que o Renato e o Flamengo vêm fazendo? Porque foram várias goleadas. Não foi uma goleada 3-1 no placar, mas também 3-1 na casa do adversário. Em qualquer outra circunstância, todo mundo ficaria envergonhado. 3-1 foi o placar da súmula, mas o placar moral, se o Felipe Luiz fosse qualquer outro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, nenhum ia colocar na trave aquela bola. E outra, o Bruno Henrique ficou tão ali sem graça que pegou na mão dele, era pra ter sido 5-1 esse jogo. Irmão. Ou mais até, esse é um problema. O Flamengo, ele tá com uma volúpia de fazer gols,
tá com um volume de jogo que impressiona. E essa discussão do Gil é exatamente isso. Ele falou, vocês querem tudo pra vocês? Ele disse, a gente quer fazer gol, e querem mesmo. Os caras estão com isso na cabeça, o Renato entrou na mente deles, infelizmente. Que isso, hein, Loirão? Você tá de 2 semanas. Tô bola, tô boleira, tô funkeira. Que isso, você tá sei lá. O que aconteceu? Acho que como não acontece outras Aí coisas, você fica, tipo, buscando... como no futebol, minha vida como torcedora tá ruim. Agora, como uma pessoa que gosta de futebol, não tem como não admirar o que o Flamengo vem fazendo. Primeiro que todas as jogadas do Mengão começam com a defesa, e a defesa ontem era composta, os zagueiros, os criticados Léo Pereira e Gustavo Henrique. Ontem a gente viu um Felipe Luiz mais postado, não chegando tanto, não apoiando tanto, mas o Isla com liberdade, não é? Tá jogando muito, tá jogando muito bem, voltou da Copa América, é diferente. Tá jogando muito. O Diego, quem é que tá sentindo falta do Gerson? Quem é que tá olhando pro jogo do Flamengo e dizendo, se o Gerson tivesse aqui? Porque o Arão voltou para uma função original, o Diego tá cobrindo bem a do Gerson. E os meias, não vou nem falar, e o ataque a gente já sabe, né? Aquele quarteto ali é impossível. Ascaeta. E ontem o Everton Ribeiro deu as caras. Tá? Bruno Henrique, Gabigol, mas a resenha, acaba o primeiro tempo, pega essa resenha da hora, essa resenha. Agradece o Gil, hein? Ele tá falando com o modo ali, por quê? Calma, tô falando com ele. Tô falando com o juiz. Aqui vai ser gol. Se fazer gol, se fazer gol. O melhor, você pegou o melhor aí? O quê? Pegou a brecha? Eu sou muito malandro, eu Qual pego foi os a bagulho. brecha, vai? Olha o Voader atrás, só aqui é o Voader. Calma, gente. Vamos lá. Não, olha o Voader, olha o Voader. Vale. Se liga no Voader, olha o árbitro. Calma, gente, vamos lá, calma. Ele tá falando com o modo ali, por quê? Calma, tô falando com ele. Tô falando com o juiz. Aqui vai ser gol. Se fazer gol, se fazer gol. O Voader tá, vamos lá. O Gil, naquele tamanhão todo, naquela presença, tava moadinho, sabe? Tava dodói, o Gil tava. Dá pra perceber, o cara tá tão bravo com a performance. Eu vou dizer uma coisa, não sei se você se ligou nisso. Vamos ver. Contra o São Paulo, acabou o primeiro tempo 0-0. Maracanã, 0-0. 0-0. O Flamengo teve que voltar para o segundo tempo para jogar mais, para fazer o gol, não é? Aí ainda toma um gol do Arboleda e depois faz 5. Nesse jogo, o Flamengo já sai do primeiro tempo resolvido, só que insatisfeito, querendo mais gols. Mas sai com 3-0, que já definia basicamente a partida. Aí o Corinthians ainda consegue um gol meio por acaso, lá no finalzinho, mas o Flamengo já volta para a segunda etapa, sabendo que pode se poupar, sabendo que não precisa sair que nem um louco em busca de mais gols, porque já fez 3 no primeiro tempo. 3. Então, essa é a diferença. No 5-1 do São Paulo, precisou fazer tudo no segundo tempo. Não conseguiu. O São Paulo segurou por um tempo inteiro o Flamengo. O Corinthians não conseguiu, já tomou um gol com 6 minutos. E o São Paulo Isso me dá um medo tremendo. Meu Deus do céu, calma. Semana que vem. Segunda ainda, Loirão. Segunda ainda. Pode colocar medo, porque é medo. Dessa vez eu sempre falo, é respeito. O Gabigol falou. Dessa vez é medo. O Gabigol pediu pro Renato ir jogar lá o jogo da Copa do Brasil, contra o ABC. Vai. Tomara que ele vá. Aí o Renato falou assim, não, Gabigol, vou descansar você, porque eu quero você pro final de semana. Final de semana? Quanto é o jogo final de semana? Quanto é que é o jogo final de semana? Quanto é que é o jogo final de semana? Inter. Quanto Inter? Renato final contra de o Inter, Flamengo contra o Inter. Não. O Inter esfacelado, destruído, não, combalido, Loirão. pouco competitivo, Loirão. Sem apetite nenhum. O Flamengo, o Gabigol falou, a gente só quer fazer gol. O Inter não quer fazer gol. Mas, Loirão, o jogo é lá no Beira-Rio, não é? Não, mas volta pro Corinthians. O jogo é no Beira-Rio, não é? Não, o jogo é no Rio. As pessoas têm que saber que não é só o Flamengo que quer ganhar. Ai, gente do céu. Falando no Inter. Volta pro Corinthians rápido, porque não era pra falar disso. Vamos falar do Inter, Não.